Esse é o podcast Inteligência Jurídica, o espaço do Machado Meyer pensado para dividir com você a nossa visão sobre questões que impactam seus negócios e transformam realidades. Olá, eu sou o Paulo Marcocian Nunes, sou sócio da área empresarial do Machado Meyer Advogados e minha prática é de Direito Financeiro e Societário. Olá, eu sou Lucas Santana, sou sócio da área de Direito Público do Machado Meyer e é um prazer falar com vocês hoje. Esse nosso podcast é parte do Inteligência Jurídica, é um espaço do Machado Meyer onde apresentamos ideias, falamos sobre atualizações normativas e discutimos as nossas práticas. O tema de hoje é a Emenda Constitucional 113, que, dentre outros temas, juntamente com a Emenda Constitucional 114, alterou o regime jurídico aplicável aos precatórios no Brasil. E estamos aqui por ocasião de 6 meses de aniversário, aproximadamente, dessas alterações normativas. Lucas, vamos começar falando um pouquinho do panorama dessas emendas, o contexto em que elas foram aprovadas e, em linhas gerais, o que elas prevêem? Claro, Paulo, com todo prazer. Acho que é um tema bastante importante. Como você mesmo mencionou, há 6 meses alterou o ordenamento jurídico brasileiro e que há 6 meses a gente vem debatendo, debatendo academicamente, debatendo com clientes, para entender direito como é que vai funcionar essa nova sistemática trazida principalmente pela Emenda Constitucional 113, A 114, ela tem que ser lida em conjunto com a 113, porque foi a 114 que acabou trazendo algo que era muito desejado pelo governo federal, que foi justamente o teto do pagamento de precatórios. O objetivo todo da alteração legislativa foi trazer uma economia do governo federal com pagamento de precatórios nesse ano, um ano importante, um ano de, não só por ser um ano eleitoral, mas também um ano de rescaldo de Covid, com a necessidade de fazer pagamentos de assistência que a gente vem discutindo, vem vendo na imprensa, assistência às pessoas que sofreram com esses 2 anos de pandemia e uma forma de injetar recursos na economia. Então, toda a discussão no ano passado que acabou resultando na promulgação das medidas, das emendas constitucionais, 113 e 114, vem dessa necessidade do governo ajustar o orçamento para enfrentar um momento de crise e poder, assim, injetar recursos na economia. E com isso, acabou tendo que tomar um remédio amargo, O contribuinte, não o contribuinte, mas aquele que tem dívidas ou é credor, na verdade, da administração pública federal, acabou tomando um remédio amargo, que é a extensão aí do pagamento do prazo dos precatórios. É isso que fez a Emenda Constitucional 114 estabeleceu um teto anual de dispêndios do governo federal com o pagamento de precatório. Nesse contexto, é sempre bastante importante lembrar que os maiores, aqueles que tomaram os remédios mais amargos, são os estados, Porque com o teto imposto pela 114, são os estados que vão acabar vendo os precatórios estaduais, que eles tinham dívidas, o governo federal tinha dívidas em função de uma discussão no pagamento do Fundeb, dos fundos da educação para os estados, no repasse de Fundeb, e essas discussões chegaram ao fim e era a hora dos estados receberem recursos federais decorrentes dessa discussão que lhes reconheceu o direito de receber esses valores. Mas, com a imposição do teto, os estados vão acabar recebendo lá na frente. O teto, de acordo com a 114, ele vigora até 2026, mas a gente sabe que vai ter uma discussão política e é possível que esse período seja ainda prorrogado. Mas eu acho que, claro que o contexto é importante, mas eu acho que aqui a gente estava querendo discutir um pouco mais, Paulo, a 113, a Emenda Constitucional 113, que trouxe aí, dentro do remédio amargo da 114, ela trouxe algum alívio, que foi justamente a tentativa do Congresso Nacional, de trazer algum uso para o precatório, alguma liquidez para o mercado de precatórios, que justamente permite que o prejuízo sofrido com a imposição do teto seja minimizado. E uma dessas formas, um desses benefícios criados pela 113 está no mercado de direito público, no mercado de licitações, no mercado de concessões, que foi a previsão expressa de que aqueles que são credores da União, com sentenças líquidas já transitadas em julgado, com decisões judiciais líquidas transitadas em julgado, eles poderiam usar esse direito, esse crédito contra a União, para o pagamento de outorgas em concessões de serviço público.
E é assim que fala a Emenda Constitucional 113, e ela, além de outras possibilidades no setor tributário, também de imóveis, que já existia desde uma emenda constitucional mais antiga, mas se previu agora, dando aí ao mercado, tanto de concessões de serviços públicos, né, quanto no mercado de precatórios, mais uma possibilidade, né, de uso de recursos ou de créditos disponíveis contra a União. É essa a novidade e é isso que a gente vem discutindo nos últimos 6 meses, né? Últimos 6 meses de muita discussão e ainda com uma indefinição grande por parte do governo federal, que ainda não regulamentou de maneira definitiva, e é o que a gente aguarda, uma regulamentação do Ministério da Economia, mas ainda não regulamentou de maneira definitiva como é que vai funcionar esse direito, que está dado aqui pela Constituição agora, né, Paulo? Perfeito. Eu acho que é muito importante o panorama que você deu, e usando as suas palavras, o remédio amargo, ele foi contemporizado, né, com uma nova possibilidade, que é o que você trouxe, que é justamente o que a gente queria falar mais aqui. E o que a gente, junto com os nossos clientes, a gente pôde observar, né, que num primeiro momento, diante do remédio amargo de escalonamento de pagamento, imposição de teto, um efeito imediato nesse mercado de títulos, né, foi uma redução nos seus valores, né, criou um clima de ainda maior, uma redução ainda mais significativa de atratividade, né, e aí redução de liquidez. Mas, por outro lado, quando entra essa possibilidade do 113, quando a gente vê os poderes concedentes se movimentando para viabilizar também o recebimento de precatórios em pagamento de outorga, a gente tem um efeito compensatório quase que imediato também, né, para acrescentar liquidez novamente e acrescentar valor e acrescentar atratividade nesses ativos, né? Então, quase que de um lado, a emenda ela tira um pouco de possibilidades, do outro ela já acrescenta quase que imediatamente, né, e fomenta aí um monte de possibilidades que antes a gente não tinha, né? E como você bem disse, né, nos últimos 6 meses a gente conversou e estamos avaliando com diversos clientes algumas possibilidades e algumas estruturas para que eles possam usar os precatórios, seja que já detenham ou que venham a adquirir, para justamente pagar as outorgas de concessão de serviço público. Mas acho que uma coisa que vale a pena a gente falar, e eu queria ouvir um pouquinho de você, é com relação à aplicabilidade automática ou não. Ela depende de, você mencionou a regulamentação que está por vir, mas se no nível federal ela depende de mais alguma coisa além dessa regulamentação. O que você acha da gente falar um pouquinho sobre isso? Porque acho que é uma das coisas que a gente tem debatido bastante, né? Não, eu acho fundamental. Acho que, como nós temos alguns papéis aqui, né, como aplicador do direito, a leitura da emenda constitucional que passou, então, a trazer um texto para a Constituição, ela nos ajuda muito a encontrar um caminho aqui para essa pergunta, né, de como é que funciona esse direito. Então, o que depende o direito para que ele seja reconhecido pela administração pública? Pelo texto da Constituição, ele é aplicável imediatamente, né? Então, já está valendo uma norma constitucional que diz o seguinte: as outorgas para projetos de serviço público, de delegação de serviço público e demais concessões, elas podem ser pagas, então as outorgas podem ser pagas mediante precatórios, né? E fala, na verdade, ainda o texto da emenda constitucional não fala nem precatório, fala decisão judicial transitada em julgado, né, contra a União, que isso, do ponto de vista técnico, seria um passo antes da configuração do precatório, né? Então, a decisão transitada em julgado, a decisão judicial transitada em julgado, ela ainda não é um precatório, porque falta, para ser um precatório, um passo administrativo, que é o judiciário determinar o pagamento daquela sentença, daquela decisão transitada em julgado pelo Executivo, né? Então, o texto da Constituição, ele transfere um direito automático ao credor da União de fazer um pagamento, pagar a outorga de uma concessão de serviço público ou de uma concessão de outra natureza, por meio de precatório, né? Então, é um direito que já tem o credor que participa de uma licitação, está diante, né? Então a gente precisa ficar bastante atento, né? Está diante de uma efetiva outorga, né? Porque muitas vezes existem pagamentos feitos tanto no momento da licitação, né? Tanto no momento como condição para a assinatura do contrato, né? O pagamento de uma outorga, que seria, como é que a gente pode chamar a outorga, né? O recurso que vai para o Tesouro Federal, que vai para o Caixa da União. E existem, muitas vezes, pagamentos ou
transferências de outra natureza, transferências que são feitas muitas vezes para ficar numa conta vinculada para futuros pagamentos de reequilíbrio econômico-financeiro e acertos dentro do regime da concessão. Para isso para mim não é outorga, né? Isso aqui é um sistema de pagamento futuro e de equilíbrio da concessão em que se preserva algum recurso em caixa, né? Algum recurso, uma disponibilidade de recursos para fazer reequilíbrios e para deixar essa concessão mais equilibrada e com mais liquidez nos momentos de... A gente sabe que as concessões são de longo prazo, então haverá certamente momentos em que o particular, que o concessionário terá direito a ser indenizado perante a administração pública e pode se socorrer desses recursos. Então, esse recurso vinculado ao reequilíbrio das concessões, ele não é outorga, ele está lá dentro do sistema da concessão. Agora, quando o recurso sai do bolso do particular que venceu a licitação e vai fazer o pagamento para o cofre público, né? Isso é outorga e, portanto, o pagamento desse valor pode ser feito mediante compensação com dívida nessas características que a Constituição trouxe, né? Então, esse é o direito, né, Paulo? Mas eu quero te ouvir antes de continuar. Não, perfeito. Perfeito. Como você mesmo disse, o próprio texto ele traz um embasamento importante, porque ele fala em autoaplicabilidade para a União, né? É o que tem pautado aí as nossas opiniões. Agora, você mencionou aí, né, o particular que vence a licitação, mas acho que é importante a gente falar que, sendo outorga, como você bem colocou, essa possibilidade ela se abre para novas licitações, mas também para licitações em curso, né? Não tem dúvida. Concessões em curso, né? Aquelas que já foram objeto de licitação, já estão em curso e, por exemplo, o concessionário tem que pagar uma outorga anual, por exemplo, de algo que já está vencido há anos, tá certo? Não tem dúvida, né? A outorga anual, que eventualmente é ali a contrapartida por aquela concessão e na modelagem da concessão se previu um pagamento anual, ou mesmo a outorga variável, né? Precisa entender no contrato de concessão se a outorga variável, então, ela vai para o cofre da União, ela serve para outra finalidade, né? Que não reequilíbrio. Então, enfim, existem contrapartidas, né, que eu acho que a gente pode chamar de outorga, em contratos que já foram licitados, estão em execução e que, portanto, estariam cobertos pela norma, né? A norma trazida pela 113, pela Emenda Constitucional 113, é extremamente ampla, né? E a gente pode problematizar um pouco isso. Então, como ela está, né, como eu falei no começo aqui, a leitura da norma constitucional nos leva a essa conclusão de que ela é autoaplicável para a União, né? Ela não é para os estados, né? Isso andou bem aqui o Congresso Federal, porque, de fato, os estados têm autonomia para decidir sobre o regime de precatórios, então eles deixam os estados regulamentar, então eu não tenho notícia, Paulo, de nenhum estado que tenha buscado replicar a norma constitucional por enquanto, né? Então ela é autoaplicável à União imediatamente, de maneira bastante ampla. Existem discussões técnicas no sentido de limitar a norma constitucional, né? Então, por exemplo, uma discussão olha, essa decisão transitada em julgado, muito provavelmente, não entraria no orçamento deste ano para pagamento. Então, na preparação da lei orçamentária, não se previu uma despesa ou não se previu essa compensação de um título que iria entrar muito provavelmente para ser pago no ano que vem ou no próximo ano, ele acaba, pela leitura da emenda constitucional, ele acaba permitindo que o dono desse crédito, dessa decisão transitada em julgado, ele possa se apropriar de um direito agora. Então, pela leitura da Constituição, aquele que tem essa decisão e que ela, mesmo que ela fosse entrar na fila dos precatórios, a gente sabe que a União não tem uma fila longa, né? Os precatórios entrando no período, acho que até 2 de abril, eles são pagos no exercício seguinte, né? É uma fila relativamente curta, agora a gente vai ver como é que vai ficar isso com o efeito da Emenda Constitucional 114, né? Mas o que acontece? Essa ordem acaba sendo subvertida, né, com a redação da 113. Mas vamos lá, quem estabelece a ordem é a própria Constituição. Nós temos uma emenda constitucional, então é texto constitucional falando com texto constitucional. A subversão da ordem talvez tenha sido querida pelo constituinte, né, reformador, que é o constituinte agora que optou pela 113. Então, apesar de existir aqui uma dúvida se esse recurso poderia ser utilizado, se essa decisão que ainda
viria a ser paga em 2023, 2024, sei lá, se ela poderia ser paga, utilizada agora para compensar uma dívida que nasceu com a União, né, em função de uma nova licitação, ou que já existia, né, mas que eu uso um título que seria pago só no futuro, né? O que pode significar isso? Bom, isso pode significar um desequilíbrio orçamentário mais imediato, né? A gente sabe que não só a União, mas os estados estão com os cofres cheios, né, em função de boas arrecadações nos últimos anos, né? Mas, de fato, existe uma dúvida operacional. Então, olha, será que uma despesa que seria de 2023 antecipada para 2024, isso não poderia, primeiro, ser uma afronta ao texto constitucional? Parece que não, porque eu tenho textos constitucionais falando entre si, né? Seria uma afronta à lógica orçamentária? Não sei se uma afronta, mas talvez uma medida que deva ser cuidada pelo Poder Executivo quando da proposição da redação da lei orçamentária anual. E é isso que a gente imagina, né? Então, quando a gente fala, olha, existe ainda alguma regulamentação a ser feita? Existe, né? Justamente para esclarecer alguns pontos, tá? que não ficaram claros, até porque é um texto constitucional. Mas a minha interpretação ainda é de que a emenda constitucional é ampla e que o governo, o constituinte, na verdade, né, foi o Congresso Nacional. A gente tem que lembrar que as emendas constitucionais, elas são debatidas e elas alteram a Constituição e elas são promulgadas, elas não são leis editadas, elas são reformas ao texto constitucional. Então, a minha impressão é de que a melhor interpretação para 113 é de que ela é ampla mesmo e de que ela, sim, dá direito aos particulares usarem esses créditos diretamente contra a União, no momento em que eles devem fazer os pagamentos. Então, no momento em que existe uma obrigação a ser vencida, eu posso opor aquela obrigação um crédito que eu tenho perante a União. É isso que diz a emenda constitucional. Sim, mas pelo menos da minha parte aqui, eu tenho bastante curiosidade em ver o alcance dessa regulamentação que está pendente, né? Eu não imagino que ela vai entrar, talvez, nesse nível de detalhe que você colocou aqui, né, dessas questões orçamentárias, né? Acho que talvez não seja nem o objetivo do que está em curso, que a gente tem notícia ali, né, de uma regulamentação, mas no detalhe de operacionalizar mesmo esses pagamentos, e talvez não seja nem necessário, né, pelo que você mesmo colocou, dado que a gente tem dentro da hierarquia das normas aqui, a gente tem algo que está vindo de cima para baixo, né, no momento que tem uma possibilidade constitucional. Mas só para pegar carona e a gente talvez esgotar um pouquinho essa questão da regulamentação, que a gente tem conversado bastante com clientes, a gente sabe que os clientes têm também interagido com as suas contrapartes públicas, né, na aplicação desses contratos de concessão e até mesmo desses editais, é que essa regulamentação ela é necessária, né, para colocar aí alguns esclarecimentos, por um lado, nesses títulos, né, nesses direitos que você fala na sua sentença, etc., que vai ter alguma forma de preferência, alguma forma de limitação. Não é o que o texto constitucional fala, não coloca nada disso, mas a gente tem curiosidade de saber, né, como é que isso vai vir. E também o procedimento mesmo, né, porque pode ser um ponto menor aí diante de tudo que a gente está falando, né, dessas discussões aí macro e teóricas que a gente está falando, mas no final das contas, a gente tem uma mudança, né, de algo muito simples, que é tão simples quanto pagar um boleto, né, para uma transação que vai ter que ser realizada ali, uma cessão de crédito vai ter que ser realizada ali perante a União, né. A gente também aguarda com bastante curiosidade essa regulamentação que está por vir. Eu não tenho dúvida, né, de que essa regulamentação é necessária. A gente só tem um ponto, né? Só reforçando, acho que vai acabar reforçando o que eu já disse, né? Existe um direito constitucional oponível à União hoje, né? E que, não existindo regulamentação, a União não pode negar esse direito, né? A regulamentação ela também não vai poder limitar esse direito. Ela vai poder estabelecer os procedimentos, o critério, o timing, como é que eu me apresento, como é que eu apresento esse crédito, quais os cuidados. Obviamente, a União vai ter que se proteger de fraudes, né? Então, existem sim procedimentos, existem sim cuidados que requerem, né, uma regulamentação por parte do Ministério da Economia, não tenho dúvida disso. A gente imagina que eles vão fazer uma espécie de uma mini due diligence, talvez, né? Alguma coisa assim, para certificar, né, do que está sendo proposto, apresentado ali para eles, né? Pois é, não pode também o direito ser, claro, não pode ser limitado, mas a União não pode colocar em risco o patrimônio público, né, o erário, de uma forma irresponsável, né? Não é o que a gente imagina. Acho que
as responsabilidades têm que ficar muito claras, né, do credor apresentar um crédito regular, um crédito certo, um crédito diligenciado, né, e a União poder, de alguma forma, se certificar de que o crédito é bom, né, é verdadeiro e, de fato, a União está ali compensando uma dívida imediata ou futura, né? Então, assim, existe, de fato, a necessidade, eu concordo com você, a necessidade de regulamentar, né? A minha preocupação só, e por isso que eu volto a dizer, olha, é um direito amplo dado pela Constituição, é porque essa regulamentação vai precisar ser precisa, ela vai precisar ser bastante precisa para não negar um direito que a Constituição está dando, está garantindo. Então, quando dizem, alguns colegas eu já escutei dizer, mas o edital não prevê, o edital é anterior a emenda constitucional, o edital, isso não é motivo, né? A administração pública, na verdade, o edital ele pode não dizer nada, mas se for outorga, como a gente falou, o particular terá direito de compensar via precatória, né? Aquela outorga. Então, e daí a União vai precisar analisar como vai fazer, mas não pode negar o direito, né? Eu acho, inclusive, que isso já aconteceu em um caso em que houve impugnação pelo uso de um caso mais recente do setor portuário, em que houve uma impugnação no sentido de se questionar o uso do precatório para aquela licitação. E parece que a própria comissão de licitação já se posicionou dizendo que não dá para impedir o uso do precatório, já que se trata de um direito constitucionalmente assegurado. Dá para regulamentar, eu acho que precisa, concordo com você. É muito mais fácil pagar um boleto, né, do que identificar a natureza do título, a qualidade do título e daí identificar o negócio jurídico, né, o momento do negócio jurídico que vai sim liberar aqui o credor, né, do pagamento da outorga via apresentação do precatório. Eu vou levantar uma bola para você, então vamos ver se você pega aí. A gente pode esperar, talvez, que seja enquanto essa regulamentação não sai, ou caso ela saia com algumas lacunas, a gente pode esperar que os editais das novas concessões supram um pouquinho desse espaço aí, talvez eles mesmos tragam alguma coisa nesse sentido. Isso seria bom, isso seria algo que a gente poderia esperar? Eu espero a regulamentação do Ministério da Economia. Eu tenho um pouco de preocupação do edital trazer. Eu acho que o que o edital pode dizer é, olha, ao invés da outorga, eu aceito a aplicação da regra da emenda constitucional 113, né? Se eu fosse modelar um edital hoje perto da infraestrutura, eu proporia essa redação, até porque eu não acho que o Ministério da Infraestrutura tem o corpo técnico correto para tomar essa decisão de regulamentar, e tem um corpo técnico excelente, diga-se de passagem, tá? Mas eu não acho que é o Ministério da Infraestrutura ou o Ministério de Minas e Energia, no setor de energia elétrica, de energia em geral, petróleo e gás, eu não acho que os times desses ministérios estejam prontos para trazer uma regulamentação segura. Eu acho que questão de competência também, né? Exato, Exato. Então, eu espero do Ministério da Economia, acho que Secretaria do Tesouro Nacional, é a turma que conhece a matéria, tem mais do que condições de pensar nessa regulamentação. A gente espera, estamos aqui falando do tema 6 meses depois, ansiosos pela regra, mas é do Ministério da Economia que tem que vir, e espero que os editais venham simplesmente reconhecendo o direito dado pela emenda constitucional, né? Não mais do que isso, viu, Paulo? Eu não me arriscaria, como se estivesse modelando, eu não recomendaria isso para o Ministério ou de Minas e Energia ou da Infraestrutura como nosso cliente, viu? Tá certo. E aí acho que a gente sabe que tem setores aí que tem vencimentos relevantes, né? Fim de ano, meio de ano, eu concordo contigo, né? Todos esperam ansiosamente essa regulamentação. Até lá, e aí eu vou querer depois ouvir um pouquinho da sua experiência também, e até de coisas que a gente tem feito em conjunto, né? Até lá o que a gente tem recomendado para os clientes é manter esse diálogo com o seu concedente, que por sua vez vai mantendo o diálogo com o Ministério da Economia, e a gente tem estruturado as transações visando dar segurança para os clientes, né? Numa ponta ele pode ter o título, ou pode ter o direito de adquirir o título, mas numa outra ponta ele tem que ter acertado ali com o concedente, ainda na ausência da regulamentação, como é que isso vai ser feito, né? Esse é o caminho. Na ausência da regulamentação, o caminho é justamente conversar com o concedente, né?
provocar para que o concedente encontre, né? O poder concedente é a União, né, no caso. Então, mas dizendo efetivamente da agência reguladora, né, que é responsável pela licitação, que vai buscar caminhos dentro do governo federal para dar segurança àquela transação, né? Eu não acho que seja impeditivo, a ausência de regulamentação seja um impeditivo para que essas transações já sejam feitas, né? Então, muitas vezes, uma própria definição no caso concreto, em que a agência reguladora, né, encontre os técnicos do Ministério da Economia para ajudá-la a buscar o caminho, né, e dar uma solução para o dilema, né, eu acho que pode ser um paradigma para novas concessões. Então, muitas vezes, a regulamentação começa a ser criada a partir de casos concretos e isso, às vezes, funciona muito bem. Então, eu acho que é isso. Temos que continuar. Estamos, né, Paulo, diversas situações como essa. Encontramos diálogo no governo federal, existe diálogo, existe a boa vontade, existe a intenção de realmente encontrar uma solução. A gente não vê, pelo menos no nosso contato, nenhuma busca de subterfúgio ou de algum motivo para não se garantir o direito. O que se quer mesmo é fazer de forma adequada e é preciso, né? Não só porque a gente está falando da importância de projetos de concessão de serviço público, mas também porque são recursos do erário federal, né? Então faz todo sentido cautela, sem se negar esse direito que está tão amplamente garantido. Muito pelo contrário, né, Lucas? A gente tem visto bastante colaboração, bastante diálogo e bastante esforço para poder implementar isso aí. E aí acho que também trazendo um pouquinho do que a gente conversou no começo, o próprio mercado, né, a ponta vendedora desses títulos, quem detém isso hoje, também entende a situação e também tem construído aí algumas estruturas para permitir que esses direitos sejam transacionados sujeitos ali à aceitação, sujeitos à análise, uma pré-análise da União antes da consumação disso. Enfim, diversas possibilidades que a gente tem trabalhado aí com nossos clientes na montagem dessas estruturas. Você falou duas coisas importantes. Uma, de fato, só corroborar que, de fato, o governo federal tem colaborado e tido uma postura positiva em relação a essa agenda, né, como a gente tem visto com os nossos clientes. E o outro ponto importante é da maturidade do mercado da ponta vendedora de precatório, né? Existem diversos fundos, empresas que têm muita experiência com esse tipo de negócio, de aquisição de precatórios, então que já fazem due diligence quando compraram, adquiriram um precatório lá atrás, têm títulos de qualidade, sabem negociar esse tipo de título. Então, existem inúmeras casas de altíssima qualidade e confiança, antigas e mesmo casas entrantes, que com certeza podem ajudar os nossos outros clientes, né, os clientes prestadores de serviço público, na escolha e na venda de títulos dessa natureza e que, portanto, são comercializados de maneira adequada. Então, a gente tem um mercado maduro, o que eu queria dizer, no fim, temos um mercado maduro na ponta vendedora de precatórios e esses títulos à disposição, né? O que é muito bom, se puder, efetivamente, né, a emenda constitucional 113 ser uma forma do governo federal quitar, limpar balanço, né, quitar dívidas, precatórios, isso vai ser positivo dentro de um cenário que a gente falou lá atrás, de restrição, novamente, de imposição de teto, que não era um cenário desejado. Perfeito. Um cenário que talvez, num primeiro momento, podia se desenhar até como uma recusa de pagamento, né? Um calote, uma renegociação de algo em andamento, o que certamente não é bem visto, mas, por outro lado, acho que houve uma criação aí de novas possibilidades que com certeza foram muito bem-vindas e a gente espera que possam prosperar. Muito obrigado, Lucas. Acho que foi uma conversa bem bacana e espero continuar contigo aí, né, nessas aventuras. Eu também espero continuar com você aí nessas aventuras de precatórios e concessão de serviço público e nessa negociação. Mercado que a gente trabalha há muitos anos, né, Paulo? E a gente viu a mudança e logo procurou entender. Espero voltar aqui para a gente comentar sobre a regulamentação. Espero que em breve a gente volte a contar dos primeiros casos, contar das aceitações e tudo que a gente viu acontecer. E vai ser sempre um prazer. Obrigado pela oportunidade aqui do bate-papo com você e um abraço a todos os nossos amigos e ouvintes aqui do Inteligência Jurídica. Tá marcado, então. Voltaremos com novas notícias. Obrigado. Um abração. Até mais.
Você ouviu o podcast Inteligência Jurídica, o espaço de encontro para dividirmos com você a nossa visão sobre as questões que impactam os seus negócios.